Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mas que dá início, perfeito, a mais um assunto dentro de matemática, tá ok? Agora a regra de três simples e composta, beleza? Vou fazer até regra 3 simples, acho que é esse vídeo, até o máximo outro, e depois só regra 3 composta. Por quê? Porque em alguns editais, na maioria deles aparece regra de três simples e composta, mas alguns só aparece regra de três simples. Então, até um certo vídeo vai ser só simples e depois eu dou continuidade com composta também. Por quê? Porque se o seu edital às vezes tiver lá só simples, não tem que estar vindo tudo, não, só vai até ali. Osmar, tem simples e composta, então vê tudo. Beleza? Então vai estar vinculado até aquilo que está no seu edital. Perfeito? Vamos comigo, vem cá. Olha só. Primeiro passo, eu tenho que entender o que são grandezas. O que é uma regra de três, Osmar? No fundo, a regra de três é quando você tá relacionando grandezas. Quando se fala regra, é porque criou-se uma regra, só isso. Mas o que você está fazendo de verdade é o quê? Você está relacionando grandezas. Como, Josimar, essas grandezas está relacionando essas grandezas? Da seguinte maneira, eu posso relacionar essas grandezas de maneira direta ou de maneira inversa. Melhor ainda, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E nós passamos a nossa vida inteira fazendo isso. Tá? Então, o primeiro passo é entender o quê? O que eu estou relacionando, Osmar? Que grandezas são essas? O que é uma grandeza? Então, o primeiro passo é nós entendermos o que nós estamos relacionando. Às vezes eu gosto de falar muito assim, em vez de falar a regra 3 simples composta, eu gosto de falar assim, ó, relações entre grandezas. Agora, essas relações acontecem de maneira direta ou de maneira inversa. E para resolver isso, eu uso uma regra de três, ou simples ou composta. Mas o primeiro passo é saber o quê? O que são grandezas? Vamos lá comigo? Primeiramente, grandezas são todos os termos aos quais atribuímos um valor. É isso aí. Exemplo, né? Se eu falo para você, eu tenho aquelas grandezas escalares que já existem, né? Velocidade, distância, tempo, aceleração. Sim, correto. Mas existem outras grandezas também. E eu falei que são todos os termos aos quais atribuímos um valor. Exemplo, quando eu falo pessoas, a palavra pessoa ou pessoas, eu posso atribuir um valor a essa palavra? Posso. Então, se eu falo tantas pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, eu atribuí um valor à palavra pessoa. Essa palavra ela se transformou agora em uma grandeza. Se eu falar, por exemplo, dias, 5, 6, 7 dias. Se eu falar, sei lá, capacidade, tantos por cento de capacidade, eficiência, não é isso? Horas por dia, correto? Máquinas. E assim vai embora. Ou seja, essas palavras, né, a maioria delas é substantivo, são substantivo, né, máquinas, pessoas, dias. Mas a essas palavras, a esses termos, nós atribuímos um valor. Então nós transformamos esses termos em uma grandeza. E nós passamos a nossa vida inteira relacionando essas grandezas. Poxa, lá na minha empresa, né, a pessoa fala assim, eu tenho tantas pessoas que trabalham tantos dias, tantas horas por dia, beleza? E produziram, sei lá, tantas máquinas. Mas agora eu tenho outra quantidade de pessoas que vão trabalhar agora tantos dias, tantas horas por dia, só que eles são mais eficientes. Quantas máquinas serão construídas?
Tá entendendo? Isso vai ser resolvido, na verdade, por uma regrinha de 3. Mas no fundo, você está relacionando grandezas. Então eu pego uma questão de concurso, mas como é que eu sei que vai ser uma regra de 3? Você vai perceber que naquela questão ali, grandezas estão sendo relacionadas, não é? Agora, poxa, mas quando é que fala que é regra de 3 simples e quando é composta? É bem tranquilo. Eu tenho aqui, ó, várias grandezas. Se eu relacionar apenas duas grandezas, tantas pessoas trabalhando gastam tantos dias. Se eu aumentar a quantidade de pessoas, quantos dias serão gastos? Eu relacionei duas grandezas. Então, se eu relacionei duas grandezas, eu vou ter uma regra de 3 simples. Ah, mas agora eu tenho tantas pessoas trabalhando tantos dias, tantas horas por dia. Quantas pessoas eu tenho que contratar agora para trabalhar tantos dias, agora com outra carga horária? Quantas grandezas? 3. Regra de 3 composta. Beleza? Então, se eu tenho ali duas grandezas sendo relacionadas, regra de 3 simples. Se eu tenho ali agora 3 ou mais grandezas, mais de duas, não somente duas, mas mais de duas grandezas se relacionando, regra de 3 composta. Já estou entendendo. Agora, Josimar, com relação, eu queria entender essa relação entre as grandezas. Como é que funciona essa relação? Ah, agora vai vir. Grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas, né, que é 1.2, grandezas que são inversamente proporcionais. Beleza? Então, já aprendemos o que são grandezas, são todos os termos aos quais atribuímos um valor. Sabendo que essas palavras aqui, quando atribuídos um valor a elas, elas se transformam em grandeza. Sabemos que elas se relacionam. Agora, como é que é essa relação entre elas? Vem comigo? Então, nós podemos ter grandezas que são diretamente proporcionais e depois inversamente proporcionais. Beleza? Mas vamos primeiramente entender quando é que essas grandezas elas se relacionam de maneira direta. Como é que é isso, hein, Jusma? Como é que é essa relação diretamente proporcionais? Então funciona assim, ó. Olha que legal. Toda vez que você for analisar, você pode ter várias grandezas, mas sempre você analisa de duas em duas, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho a grandeza A, não vou colocar nome não. E eu tenho a grandeza, daqui a pouco eu coloco, B. Beleza? Então, se eu tenho uma grandeza A e uma grandeza B, se eu falo assim, por exemplo, Josmar, eu tenho pessoas, vou usar os exemplos lá de cima, e eu tenho máquinas. Beleza? Eu tenho essa grandeza. Se você aumentar a grandeza A, o que vai acontecer com a grandeza B? A grandeza B também vai aumentar. Beleza? Digamos o seguinte. De 2 para 4. Só um exemplo, tá? De 2 passou para 4. Então eu tenho a grandeza A, eu tenho a grandeza A e eu tenho a grandeza B. De 2 passou para 4. Então aqui a B, se eu tenho 3, tem que passar para quanto aqui? Só um exemplo, tá ok? Eu quero chamar a atenção para essa palavra proporcionais. Porque as grandezas elas são diretamente ou inversamente, mas não para por aí não. Elas são diretamente proporcionais ou elas são inversamente, só para chamar a atenção de novo, proporcionais. Não está à toa esse nome aí proporcionais não. A palavra proporcional, né, proporcionalidade, ela obedece a duas operações. Isso eu falo lá em divisão proporcional. Né? Razão, proporção e divisão proporcional. Se ela estiver aumentando, ela aumenta na multiplicação. Se for para diminuir, ela diminui dividindo. Então a palavra proporcional, ela tem essas duas operações. Então vem cá comigo, ó. Vem cá comigo. De 2 passou para 4. Ah, Josimar, então de 2 passou para 4, aumentaram 2 unidades. Então daqui para cá eu somei 2.
Então aqui daqui eu vou ter que passar para 5, 3 mais 2, 5. É isso? Está erradíssimo. E tem questões teóricas. Depois vai ter uma série de questões teóricas para estar trabalhando o seu raciocínio. Porque em alguns concursos, ele não quer somente conta. Ele quer saber aquele candidato que realmente entende o conceito. Então, por isso, nesse curso de matemática, vocês estão percebendo, eu sempre estou começando com os conceitos agora de tudo. Ah, mas demora um pouquinho mais, eu sei. Mas quando você entende, você entende. Decorar o que não entende, não passa um mês, não passa 2 semanas. Ah, decorei o que eu nem sei. Aí vem uma questão bem elaborada, não consegue nem interpretar a questão. Do que adiantou decorar o tal daquele macete maluco? Entendeu? Aqui eu vou ensinar 2 métodos bem legais. Mas são métodos, não são macetes. Método resolve tudo. Vai ter muita conta? Direto, cruza, inverso, vai reto. Quando for composto, método causa consequência. Show de bola, resolve todas. Mas se vier uma questão teórica, você sabe resolver também. Tá bom? Então, de 2 para 4, quando eu falo em relacionar grandezas, não tem soma, não tem subtração, tem multiplicação ou divisão. Então, se de 2 passou para 4, é porque eu multipliquei por 2. Então, se aqui aumentou multiplicando, aqui tem que aumentar também multiplicando. Beleza? Então, ó, aqui tem que, ó, se aqui eu multipliquei por 2, se eu multipliquei por 2, aqui tem que aumentar e aumentar na mesma proporção, beleza? Então, multipliquei por 2. 3 vezes 2, 6. Agora tá certo. Beleza, gente? Então, não basta apenas aumentar. Grandezas diretamente proporcionais, não basta apenas aumentar. De 2 eu somei e passei para 4. Depois vou somar e passar para 5. Não. Não basta apenas aumentar. Tem que aumentar na mesma proporção. Beleza? Tem que aumentar na mesma proporção. Correto? Então, por isso que aumenta multiplicando ou dividindo. Então, se eu multipliquei por 2, tem que multiplicar por 2. Outro exemplo. Vou colocar aqui. Caneta preta, né? Aqui mesmo. C e D. É isso? Então, por exemplo, se com 2 pessoas eu construo 3 máquinas, com 4 pessoas eu vou construir o quê? 6 máquinas. Esse é o pensamento, não é? Mas eu quero que você entenda que se aumenta uma, aumenta a outra, mas na mesma proporção. Grandeza C. Colocar aqui dias e serviço realizado. Serviço, tá bom, realizado. Se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, 15, vou pensar aqui praticar agora. Aqui 3. Então, isso aqui tem 30. Quem vai ser essa posição? Beleza? Ah, Josmar, de 15 para 3, diminuiu 12. É isso o pensamento? Se diminui, tem que ser na divisão. Então, de 15 para 3, eu dividi por 5. Então, se a grandeza C eu diminuir dividindo por 5, a grandeza D também tem que diminuir dividindo por 5. Então, passa para 6. Beleza? Dias e serviços. São diretamente proporcionais? Sim ou não? São. Quando eu aumento a grandeza A grandeza B aumenta. Se eu diminuir a grandeza C, a grandeza D também diminui. Então, quando é que 2 grandezas são diretamente proporcionais? Vou colocar o conceito aqui, né? Grandezas diretamente proporcionais. Quando aumentam, a letra tá horrível, aumentam ou diminuem. De qualquer jeito, nunca na mesma proporção. Então, 2 grandezas são diretamente proporcionais se elas aumentarem ou se elas diminuírem. Não de qualquer jeito, Josimar, mas na mesma proporção. Não basta apenas aumentar.
Não basta apenas diminuir. Se aumentar, se foi o dobro, tem que ser o dobro. Se for o triplo, tem que ser o triplo. Diminuiu, Josmar, diminuiu um quíntuplo, então é um quíntuplo, diminui também. Ou seja, se aumenta, aumenta na mesma proporção. Se diminui, diminui também na mesma proporção. Beleza? Então, duas grandezas são diretamente proporcionais se elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. E essa palavra proporção vem da multiplicação, da divisão. Beleza? Correto? Agora, se nós temos diretamente, vamos ver também quando elas se relacionam de maneira inversamente proporcionais. Então, aqui só um exemplo só, rapidão. Se eu colocar, por exemplo, grandeza, por exemplo, A, colocar horas por dia, um exemplo, e grandeza B, dias. Beleza? Só para você perceber, se eu colocar aqui pum, 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 10, 5, assim, tá bom, coloca aqui, ó, 10 para 5. De 10 para 5 eu fiz o quê? Por exemplo, né? Que eu vou colocar 7. Tá bom. Olha só. Só para começar, só para você entender uma coisa. Horas por dia e dias são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Quanto mais horas por dia eu trabalho, Josimar, menos dias eu vou gastar. Concorda comigo? Se eu aumento a minha carga horária, vai diminuir a quantidade de dias. Então, para começar, já é inversamente proporcional, só para você entender. Então, só para ver a continha aqui, ó. Se 10 passou para 5, então se aqui diminui, né? Dividindo por 2, aqui tem que fazer o quê? Tem que aumentar. Mas o quê? Multiplicando por 2. Beleza? E faz sentido. E faz sentido. Se você pegar 10 sobre 5 e 7 sobre 14, né? 10 sobre 5 dá quanto? Dá 2. 7 sobre 14 dá quanto? Dá meio. E eu pergunto para você, 2 e meio são números o quê? Inversos. São razões inversas. Então tá certo. Então o grande pensamento é esse. Se aumenta ou diminui, né? Se diminui dividindo por 2, aumenta multiplicando por 2, porque são grandezas inversamente proporcionais. Se um multiplica, o outro divide. Por qualquer número, Josimar? Não, tem que ser de maneira proporcional. Se lá é o dobro, aqui tem que ser metade. Beleza? Se lá aumentou o triplo, aqui tem que diminuir um terço. Inverso. Qual é o inverso de 2? Meio. Qual é o inverso de 3? Um terço. Qual é o inverso de 2 terços? 3 meios. Beleza? Então, quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? Quando eu aumento uma e a outra diminui. Quanto mais horas por dia eu trabalho, menos dias eu vou gastar. Pessoas e dias, né? Mesma coisa, quanto mais pessoas trabalhando, menos dias eu gasto. Correto? E assim por diante. Legal? Vamos continuar aqui. Então nós temos, na verdade, né? Nesse caso aqui, ó, pessoas e máquinas. Quanto mais pessoas, mais máquinas. Quanto mais dias, mais serviço. Quanto mais horas por dia, menos dias. Beleza? Qual o conceito aqui embaixo? Então, quando é que elas são inversamente proporcionais? Quando uma delas aumenta e a outra diminui. Beleza? Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma delas aumenta e a outra diminui. Beleza? Uma delas aumentou e a outra diminuiu. Diretamente, quando elas aumentam juntas ou diminuem juntas, só que na mesma proporção. Beleza? Opa! Na mesma
Não pode esquecer. Proporção. Beleza, tá? Então você entendeu. Agora então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar aprender a interpretar um pouquinho. Coloquei aqui algumas questões teóricas, tá ok? Pra gente treinar. Aí depois eu vou fazer regra 3 simples, só com 2 grandezas, tranquilo demais. E depois composta com 3 ou mais grandezas. Vamos lá. Primeiramente, aprendendo a interpretar. Vamos aprender a interpretar. Julga os itens. Dadas 2 grandezas, vamos lá comigo, ó. Certo ou errado, hein? Certo ou errado? Fala assim. Dadas 2 grandezas diretamente proporcionais. Quando uma delas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Certo ou errado? Certíssimo, né? Quando uma aumenta, a outra aumenta, só que na mesma proporção. Então, item 1, certo. Um pouquinho maior. Certo. Item 2. 2 grandezas diretamente proporcionais. Quando uma delas diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Diretamente, jamais. Inversamente, não é isso? Item errado. Terceira. Dadas 2 grandezas inversamente proporcionais. Inversamente. Quando uma delas aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Certo. Item 4. Dadas 2 grandezas inversamente proporcionais. Quando uma delas diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Isso é diretamente, né? Porque diminuiu. Então, o item está errado. Se 2 grandezas A e B são tais que ao duplicarmos o valor de A, o valor de B também duplica, então A e B são grandezas diretamente proporcionais. Perfeito. Próximo, item 6. Se 2 grandezas A e B são tais que, ao reduzirmos para 1/3 o valor de A, o valor de B também reduz para 1/3. Então, A e B são grandezas inversamente proporcionais, não são diretamente. Dividir por 3 e dividir por 3. Beleza? Errado. 7. Se 2 grandezas A e B são tais que, ao triplicarmos o valor de A, o valor de B fica reduzido para 1/3 do que era. Então, A e B são grandezas inversamente proporcionais. Perfeito. Multipliquei por 3, depois dividi por 3. Beleza? Certo. Item 8. Se A é uma grandeza inversamente proporcional à grandeza B, A é inversa a B, então B é diretamente proporcional a A. Mentira. Tá? Deixa eu só chamar aqui a atenção de vocês para um detalhe. Ó, vem cá. Se a grandeza A é direta a B, B é direta a A. Quer ver um exemplo? Vamos colocar pessoas e funcionários e, digamos, uma tarefa, arquivo, análise de documentos. Análise de documentos. Né? Ou então, confeccionar documentos. Quanto mais pessoas, mais documentos são confeccionados diretamente, A e B. Vou voltar agora. Quanto mais documentos foram confeccionados, analisados, sei lá, tanto faz, mais pessoas nós tínhamos lá. Então, se A é direta a B, B é direta a A. Inverso agora, pessoas e quantidade de dias. Quanto mais pessoas trabalhando, menos dias eu gasto. Inverso. Voltando agora, quanto mais dias se gastou, é porque tinha menos pessoas. Ou seja, se A é inversa a B, B é inversa a A. Beleza? Então, para ser direto, A direta a e se esse é direto àquele, aquele é direto a esse. Mesma coisa com o inverso. Se A é inversa a B, B é inversa a A. Beleza? Vamos continuar. Então, 8 está errado. 9. Se 2 grandezas A e B são tais que, ao aumentarmos o valor de A em X unidades, eu estou aumentando, mas é em X unidades. Fique esperto. Isso aqui é uma soma. Você está somando X. Você não está multiplicando. O valor de B também aumenta em X unidades.
Então A e B são grandezas diretamente proporcionais. Está erradíssimo. Até parece que está certo. Onde é que está o peguinho aqui? Está o seguinte, aumentar em X unidades é como se você estivesse somando. E quando eu falo grandezas proporcionais, não existe soma. Aumenta multiplicando, diminui dividindo. Beleza? Não dá margem para concorrência. Não vacilar, não. Não dá mole para ninguém, não. Então, se aumenta em X unidades, isso aqui não são grandezas diretamente proporcionais. Porque, Josimar, você me falou que proporcionalidade aumenta multiplicando e diminui dividindo. Vamos continuar. Beleza? Show de bola, né? Então agora, de novo, mais um pouquinho de teoria para cair na prática. Fala o seguinte, você vai marcar direto ou inverso para mim, beleza? Inverso ou direto, olha só. Determine em cada caso se a relação entre as grandezas é de proporção direta, você vai colocar um D, e inversa vai colocar um I para mim, beleza? Olha só, o número de máquinas funcionando e a quantidade de peças que elas produzem durante o mês aumenta uma grandeza e olha para outra, só isso. Quanto mais máquinas, mais peças diretamente. Então, vou colocar D aqui, diretamente. Beleza? Se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu aumento a quantidade de peças. Beleza? O número de operários, segundo item, o número de operários trabalhando e o tempo que eles levam para construir uma estrada de 10 km. Quanto mais operários, menos tempo vai levar. Aumentei uma, outra diminuiu, então vai ser inversamente. Beleza? Aumenta uma, diminui a outra. Terceiro, a velocidade de um ônibus e o tempo que leva para fazer uma viagem de Brasília a São Paulo. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Inversamente. Aumenta um e olha para a outra. A velocidade de um ônibus e a distância percorrida por ele em 3 horas. Quanto maior a velocidade, dentro de 3 horas, ele vai conseguir uma maior distância. Quanto mais eu acelero, maior é a distância percorrida. Então, é diretamente. A quantidade de ração e o número de animais que podem ser alimentados durante uma semana. Quanto mais ração eu tenho, mais animais, né, serão alimentados diretamente. O tamanho de um tanque, o tempo necessário para enchê-lo. Quanto maior o tanque, mais tempo se leva. Então, é diretamente. O número de linhas por página é linhas dentro de cada página. O número de linhas por página e o total de páginas. Quanto mais linhas eu escrevo dentro daquela página. Se fosse só linhas, é uma coisa, mas é linhas por página. Então, quanto mais linhas por página eu tenho, mais páginas eu vou ter daquele livro. Então, vai ser ou melhor, estou errando. Quanto mais linhas por página, menos página. Se não tivesse esse por página aqui, seria direto. Ó. Quanto mais linhas eu escrevo, mais páginas eu vou ter no meu livro. Mas, quanto mais linhas dentro de cada página, menos páginas eu vou gastar. Então, é inversamente. A eficiência de um grupo de operários. A eficiência e o tempo necessário. Quanto mais eficiente, Josimar, menos tempo eles vão levar. Inversamente. A dificuldade de uma tarefa e o tempo, quanto mais difícil, mais tempo se leva diretamente. A facilidade de uma tarefa e o tempo necessário para uma pessoa executá-la, quanto mais fácil, menos tempo. Inversamente. O número de horas trabalhadas por dia e a quantidade de trabalho feito. Quantidade de trabalho. Quanto mais eu trabalho por dia, mais trabalho será realizado diretamente. O número de horas trabalhadas por dia e o número de dias, né, necessário para fazer certo trabalho. Quanto mais horas por dia eu trabalho, menos dias eu vou gastar. Aqui vai ser inverso. Então, olha só agora. Vamos para a regra de 3 simples. Vem cá comigo rapidão. Josmar, vimos essa parte de teoria, direto,
Aumenta, aumenta, inversa, aumenta, diminui. Tem que ser na mesma proporção. Agora o seguinte, se nós temos duas grandezas, como eu falei anteriormente, vai ser regra de 3 simples. Mas como é que funciona? Vem cá comigo. Vou te passar um esqueminha bem legal aqui agora, tá bom? Regra 3 simples, quando relacionamos primeiramente, só para constar, relacionamos duas grandezas, beleza? Duas grandezas. Agora, nós temos a grandeza A e B, por exemplo. A e B. Grandeza C e D. Digamos que eu tenha... pronto. Velocidade e distância. E que eu tenho aqui velocidade e tempo. Velocidade e distância, velocidade e tempo. 2, 3, 4, quero saber esse. Mesma coisa, 2, 3, 4, eu quero saber esse. Eu quero que você perceba o seguinte. Na regra de 3 simples, qual vai ser a nossa jogadinha aqui, nosso macete, vamos falar assim, nosso método, melhor ainda, né? Eu já sei que eu tenho que relacionar quando relacionamos duas grandezas. Eu não quero que você olhe para os números, eu quero que você olhe para as grandezas. É por isso que nós fizemos uma parte só de teoria para isso. Porque tem gente que fica olhando para os números, não é para olhar para número não. O que é direto e o que é inverso são as grandezas. Ah, tá com vírgula. Ah, Josmar, tem porcentagem. Ai, meu Deus, tem uma fração. Tem um número, tem uma dízima periódica. Qual o problema? Não esquenta com isso, porque o número só vai servir para continha. O que eu quero de você é que você analise as grandezas. Velocidade e distância. E no outro caso, velocidade e tempo. E você vai fazer desse jeitinho, como acabamos de treinar bastante. Aumenta uma e olha para a outra. Quanto maior a velocidade desenvolvida, maior vai ser a distância. Então é direto. Quando for direto, você, olha só a jogada, multiplica cruzado. Outra situação, velocidade e tempo. Esquece os números, esquece o x. Olhe para as grandezas. Quanto maior a velocidade desenvolvida, menor o tempo. Então vai ser inverso. E quando é inverso, Josimar, multiplica reto. Rapaziada, pessoal, moçada, vem cá comigo. Aquele negócio de seta que sobe e que desce, larga aquilo de mão, serve para nada. O que eu quero de você é, vamos ter esse esqueminha aqui, quando for regra de 3 simples, olhe para as grandezas. Foi por isso que nós passamos o tempo inteiro aqui, com essa teoriazinha aqui, ó, essas teoriazinhas aqui. Por que, Josmar? Porque a partir delas é que você vai saber interpretar direito. Não se preocupe com os números, não. Olhe para as grandezas. Se as grandezas forem diretas, os números serão. Se as grandezas forem inversas, os números também serão. Então o que me interessa são quanto maior a velocidade, maior é a distância. Direto, tchum, tchum, não esquenta com nada. Quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto. Inverso, multiplica reto. Vamos fazer a continha? Então vai ser 2 vezes x, 2x que é igual 4 vezes 3, que é 12. Passo o 2 dividindo. 12 por 2 dá 6. Ah, é inverso, multiplica cruzado. 4 vezes x, 4x igual 2 vezes 3, 6. Passo o 4 dividindo. 6 por 4, 1,5. Beleza? Então é isso que eu quero de você. Você vai ter duas grandezas. Já sabe que regra 3 simples. Tenho duas grandezas, Josmar? Tenho. Leio de uma... Ah, eu quero ler... Fica à vontade. Se A é direta a B, B é direta a A. Lembra? Se C é direta a D, se C é inversa a D, D é inversa a C. Então você vai ler do jeito que você achar melhor para você. Não tem dor de cabeça. Ah, eu prefiro ler voltando, indo. Tanto faz. Porque se essa é direta a essa vai ser também direta àquela. Beleza? Questões de concurso. Vamos começar. Opa, então aqui. Vamos lá. Questões de concurso, como eu falei. Questão número 1. Fala assim, ó.
Determinado site de vendas de cosméticos realizou 80 vendas em 3 horas. Beleza? Considerando na mesma proporção, né, o aumento ou diminuimento de proporção, regra de 3, 260 cosméticos deverão ser vendidos em. Então, nós temos aqui duas grandezas, correto? Então, ó, realizou 80 vendas, nós temos os cosméticos e nós temos o tempo. 80 foram vendidos em 3 horas. 260 serão vendidos em quanto tempo? Beleza? E tempo aqui está em horas. Aí eu pergunto para você, quantas grandezas? 2. Regra de 3 simples. Cosméticos e tempo. Esquece os números. Quanto mais cosméticos forem vendidos, mais tempo será gasto, correto? Não é isso? Um determinado site de vendas de cosméticos realizou 80 vendas em 3 horas. Considerando a mesma proporção, 260 serão vendidos em quanto tempo? Então, quanto mais cosméticos vendidos, mais tempo. Diretamente. Então, eu multiplico cruzado. Beleza? Posso multiplicar cruzado. Então, vai ser o que, na verdade, aqui? Nós teremos 80 vezes x, 80x, que é igual a 260 vezes 3. Beleza? Aí eu vou ter o seguinte, 80x é igual a 780. Posso cortar esse zero com esse zero, não tem problema. Vou passar o 8 dividindo. Então, 78 oitavos de hora. Mas ninguém fala isso, né, Josmar? Não, ninguém fala isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se tem isso lá. Ah, tem sim, legal. Então, eu vou fazer o seguinte, vou te ensinar aqui um negócio bem legal, ó. 78 oitavos de hora, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu vou dividir 78, né? 78 por 8, beleza? Vai dar 9. 9 vezes 8, 72, sobra 6. Dá para dividir? Não dá. Se não dá, coloca vírgula. Ninguém fala isso na vida. Então você para e fala o seguinte, aqui já virou horas. Não dá para dividir. Aí você vai pegar o resto, olha que coisa bacana, e você vai colocar para a unidade de tempo menor. Quem é a unidade menor de tempo depois de horas? São minutos. Então você vai pegar o quê? 60 vezes o 6, né? Vai multiplicar por 60. Porque você vai transformar em minutos. Tá quanto? 360 minutos. Correto? Então 360 agora dá para dividir por 8 sem nenhum problema. Correto? Que vai dar 45. 45 vezes 8, 360, sobra resto zero. Então vai gastar 9 horas e 45 minutos. Letra B. Ok? Olha que coisinha bacana isso aqui, ó. Vem cá comigo aqui na tela. Então, olha só. Pega essa dica para você. Ninguém fala 78 oitavos de hora. Ninguém fala isso na vida. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Vou pegar 78 por 8. Deu 9, tá? Resto 6. 6 dá por 8? Não dá. Não tem vírgula. Ninguém fala isso. Então, quando não der para dividir mais, pega o resto e transforma para unidade menor. Porque a unidade menor aumenta o número. Então, vai, ó, não está em horas? Transforma para minutos. Multiplico por 60. 360 minutos. Agora, 360, Josmar, dá por 8, que dá 45 vezes 8, 360, resto zero. Se sobrasse resto de novo, eita, multiplica por 60, vira o quê? Segundos, e assim vai embora. Aí, ó, a resposta sai bonitinha aqui. Próxima questão, vamos lá. Questão 2. Fala assim, em um mercado, um pacote de 250 gramas de certa salsicha custa R$ 3,60. Se você pretende comprar 2 kg dessa salsicha, o valor a ser pago é... Então, nós temos a massa, né, que é o peso aí, né, quilogramas, gramas, decigramas, e o valor, tá beleza? Então, é o seguinte, 250 gramas, vou colocar aqui em gramas, né, é pago quanto? R$ 3,60. Eu quero, na verdade, o quê? 2 quilogramas. Né? Então, 2 quilogramas são o quê? São 2.000 gramas. Tem que fazer transformação. Eu vou pagar quanto? Não é isso? Quilograma, hectograma,
decagrama, grama, centigrama, né? Decigrama, centigrama, miligramas. Eu tenho 2 quilogramas. Quero passar isso para gramas. 0,2 mil gramas. Sistema de medidas, depois você estuda lá. Mas vamos lá, Josimar. E nós temos aqui no nosso curso, tá? De matemática. Valor, massa e valor. Quanto mais massa eu tenho, maior é o valor. Diretamente proporcional. E se é diretamente, eu multiplico cruzado, porque se fosse inversamente, eu multiplicaria reto. Beleza? Então vai ser o seguinte aqui, ó. Você vai pegar aqui e vai fazer o seguinte. 250 vezes x, que é igual a 2.000 vezes 3,60. Beleza? Se você quiser simplificar, ó, 250 com 2.000 fica perfeito. Não é isso? Então, se você vai dar quanto que dá? 8 aqui, ó. Por 250 dá 1, por 250 dá 8. Então, vai ser 8 vezes 3,6. X vai ser quanto? 28,8, né? Reais. Tá beleza? Então, cadê a resposta? Letra I. Ok? Bem tranquilo, né, gente? Bem tranquilo. Vamos lá continuar. Questão 3. Fala assim. Certa obra da prefeitura foi realizada por 6 operários em 30 dias. Se tivesse contratado 10 operários para realizar a obra, teria levado, vamos lá, grandezas. Regra de 3 simples, 2 grandezas. Nós temos o que aí? Nós temos operários e nós temos tempo em dias. Perfeito. Ó, uma coisa aqui, você sabia de uma coisa, ó? Eu nem coloquei os números, mas já dá para saber se é direto ou se é inverso. É isso que eu quero de você. Quanto mais operários, menos dias. Já é inverso. E eu nem coloquei os números. Por isso que eu falo, a grande importância aqui não são os números. Isso só vai fazer, só serve para continha. O grande lance é você saber relacionar as grandezas. Beleza? Então, se é direto, multiplica cruzado. Nesse caso aqui vai ser inverso. Quanto mais operários trabalhando, menos dias se gasta. E quando é inverso, eu multiplico reto. Vem comigo? Então nós temos 6 operários que gastam 30 dias. Se eu tenho agora 10 operários, quantos dias serão gastos? Josimar, nós já vimos que é inversamente. Então eu multiplico reto. 10 vezes x, 10 vezes x, 10x, 6 vezes 30, 180. Corta 0 com 0, 18 dias. 18 dias. Tá aqui. Beleza? Questão de número 4. Questão 4. Fala o seguinte. Vamos lá comigo. Questão 4 fala assim, ó. Com uma velocidade constante de 20 km por hora, um ciclista dá uma volta completa em uma pista, na pista de um velódromo, em 1 minuto e 30 segundos. Beleza. Nessas condições, é correto afirmar que a distância que corresponde a uma volta completa nessa pista é em metros igual a. Então, olha só, ele gasta, né, 20 quilômetros dentro de 1 hora. Então, ele anda 20 quilômetros em 1 hora, correto? Então, eu posso falar, ó, distância e tempo. Distância e tempo. Eu percebo que em 20 distância em quilômetros, com distância de 20 quilômetros, ele gasta 1 hora. Correto? Mas ele dá uma volta em quanto tempo, Josmar? Em 1 minuto e 30 segundos. Vamos fazer o seguinte. Ao invés de eu colocar 1 hora, o tempo em hora, eu vou colocar o tempo, sabe em quê? Em segundos. Eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos, né? Equivale a 60 segundos. Então, é só fazer o seguinte. 1 hora tem quantos segundos? É só você multiplicar 60 vezes 60, correto? 60 vezes 60, 3.600
segundos. Entendeu o que eu fiz aqui, ó? A velocidade é o quê? São 20 quilômetros dentro de 1 hora. Então, são 20 quilômetros dentro de 360 segundos, que é 1 hora. Aí, qual o tempo que ele gastou para dar uma volta nesse velódromo? Ele gastou 1 minuto e 30 segundos. Só que 1 minuto e 30 segundos corresponde o quê? 1 minuto tem 60 segundos. Com mais 30 segundos, ele gastou 90 segundos. Então, em 90 segundos, qual foi a distância percorrida? Entendeu a jogada? Então, vem cá comigo aqui na tela, para a gente fechar com essa questão aqui. Ó, distância e tempo. Dentro de em 20 quilômetros, ele gastou 1 hora, mas 1 hora são 360 segundos. Se nesse velódromo ele gastou 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto e 60 segundos, com mais 30, 90 segundos para dar a volta. Então, em 90 segundos, qual foi a distância percorrida? Agora é o seguinte, distância e tempo, ou tempo e distância, tanto faz. Quanto mais tempo, maior a distância percorrida. Correto comigo? Ó? Quanto mais tempo passar ali, é porque maior foi a distância percorrida. Então, é diretamente. Beleza? Então, aqui, ó, grandezas diretamente proporcionais. Multiplico, cruzado. Beleza? Então, vou ficar espertinho com isso aí. Então, vai ser 3.600x, que vai ser o que aí? 90, né? 9 vezes 2, 18, com mais 2 zerinhos. Corta 0, 0, 0, 0. X é o que? 18 sobre 36. Vai dar 0,5. 0,5 quilômetros. Mas ele quer em metros, Josimar. Então, 0,5 quilômetros corresponde a 500 metros. Beleza? Tá bom por aqui, você já entendeu. Correto? Josimar, nós teremos mais questões? Sim, lá no nosso material complementar. Algo que eu criei especialmente para você. Tá ok? Então aqui, além dessas questões da videoaula, eu aumentei um pouquinho o tempo dos vídeos para te ajudar. Preferi diminuir a quantidade de vídeos e aumentar um tempinho entre eles para que quanto mais questões nós fizermos, é melhor para você. Preocupado com você. E além disso aqui, nós temos o fórum de dúvidas e além do fórum de dúvidas, o material complementar. Beleza? Um grande abraço. E ó, fechamos aqui regra 3 simples, correto? No próximo bloco, teremos regra de 3 composta. Valeu!